Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. Vamos acompanhar aqui agora o debate do Jogo Aberto falando sobre o vexame da seleção brasileira. Vamos ver Renata Fã, Everton Guimarães, juntamente com outros comentaristas falando tudo sobre isso, sobre se o Dorival vai cair na seleção brasileira, se vai vir o JJ, Felipe Luiz, o que é que a seleção deve estar pensando, né, para poder mudar, né, o que está acontecendo. Então, vamos agora acompanhar, créditos na descrição e vamos juntos ver tudo sobre esse assunto. Vamos lá. Falar depois, por enquanto, só quero falar de seleção brasileira. Everton também não tá nada satisfeito com a seleção. E para eu não tirar espaço dos comentários de vocês, ontem eu fiz uma postagem que resume o meu pensamento e eu quero começar por ela, o programa hoje. É só uma pequena consideração sobre a seleção para que vocês tenham todo o espaço para falar. Na minha opinião, uma seleção com alma, outra sem rumo. Uma seleção organizada e campeã do mundo, jogando como campeã do mundo. Outra aflita, abatida e que precisa de um técnico inovador, na minha opinião, estrangeiro. Tomar 4-1 da Argentina fala mais alto do que qualquer crítica. Tá aí o que eu penso sobre a seleção, sobre a derrota de ontem, a goleada. E eu começo com você, Chico Garcia. Você resumiu bem. Ontem foi o duelo de um time treinado, organizado, entrosado, um time. E um time ele não se faz apenas com jogadores, você faz uma construção com esses jogadores que lá estão no campo de jogo. De um lado tinha um time, do outro um catado. Jogadores que nem individualmente ontem conseguiram solucionar. Nós ficamos aturdidos, atônitos e tomando olé desde os 5, 7 minutos, quando a Argentina passeava em campo. Foi um duro baque, um duro choque de realidade. E o trabalho do Dorival, ele não tem que ser analisado só por esse jogo, evidentemente, mas ele é uma chancela, ele é um carimbo, e é um carimbo daqueles, né? A pior derrota da história do Brasil em eliminatórias. Então, quando você tem esse carimbo, você vai olhar para o todo. E quando você olha para o todo, você não encontra muita coisa. Eu, de verdade aqui, eu não quero provocar os meus amiguinhos, porque não é esse o objetivo do que vou falar a partir de agora. Mas já provocando? Mas já provocando. Em 2016, quando o Tite, então, chega na seleção, e a gente pode analisar o Tite de várias maneiras, tá? Não é esse o objetivo agora. Quando o Tite chega na seleção em 2016, ele era o que no Brasil? Uma unanimidade. Se fizesse uma enquete para presidente da República, o Tite vencia naquele momento. Oi? É verdade. Tô falando sério. Vamos voltar, vamos contextualizar. O Tite não existia outro, era o Tite. O Dorival não era esse cara, como não era o Fernando Diniz, como muito menos o Ramon Menezes. Nesse momento só existe uma solução. Eu não sei se ele vai querer, eu não sei o que vai acontecer, acho que tem barreiras a serem derrubadas, mas não existe outra possibilidade a não ser Abel Ferreira na seleção. Que isso? Aqui neste programa, muitas vezes ele criticou e a gente pensava, puxa, tá passando do ponto, tá exagerando, é um cara que não tá medindo bem o que diz da seleção. João Paulo Capelanes vem criticando veementemente não só a seleção brasileira, como quem organiza a seleção, que é a CBF. E agora o resultado ficou comprovado e, coincidentemente, no dia em que Edinaldo Rodrigues foi aclamado por todas as federações do nosso país, a seleção brasileira toma um 4-1, a pior goleada em história de eliminatórias do Brasil até hoje. Rê, é o seguinte, a pior derrota pra mim não foi o que aconteceu ontem. Foi segunda-feira, a aclamação muito bendita por você. Porque os clubes, sem querer aqui sair do contexto, que eu vou analisar o jogo, os clubes reclamam do calendário, os clubes reclamam da arbitragem, os clubes reclamam da logística, os clubes reclamam do departamento feminino, que infelizmente no futebol brasileiro, em boa parte dos clubes, está abandonado. O futebol profissional de muitos clubes também, muitos clubes acabando. E aí o que os clubes fazem? Os dirigentes fazem? Colocam o rabinho entre as pernas e ficam aplaudindo aqui a tal aclamação do pior dirigente atualmente do futebol brasileiro, chamado Edinaldo Rodrigues. Se você for analisar o time em campo ontem, eu venho falando aqui não é porque eu sou azedo, porque eu fico criticando para ser o diferentão, entendeu? Eu quero a seleção brasileira forte. Eu já chorei pela seleção brasileira, de alegria e de tristeza. Eu não lembro qual foi a última vez que eu tive algum sentimento por essas pessoas que comandam mal e porcamente a seleção da CBF e as pessoas em campo, porque eles tomaram a seleção brasileira, entre aspas, de assalto. A grande verdade é que o sentimento que eu tinha, que talvez a população tinha da seleção brasileira, se perdeu, porque eles transformaram a seleção brasileira num produto comercial. E os jogadores, ontem me serviu a declaração do Rafinha.
Agora, não adianta nada você falar e não corresponder em campo. Não tem um jogador com personalidade para colocar a bola debaixo do braço e querer resolver. Então, o meu ponto de vista, tá tudo errado. Não é quando você perde que tá tudo sempre errado. Mas analisando o contexto, gente, estamos a 1 ano de uma Copa do Mundo. Como é que a seleção da CBF vai chegar sem comando, com os jogadores que não têm essa personalidade em campo necessária? Tá tudo errado dentro da seleção da CBF. Sgarbi, eu imagino que você também vi seu desabafo até na internet. Agora, realmente, nós precisamos pensar em Copa do Mundo e um futuro que não está tão distante. E a melhor é para ontem, não veio ainda. A gente tenta acreditar e passar um ânimo para quem está em casa em relação à seleção, só que, cara, cada vez fica mais difícil, né? Porque tem que analisar o contexto geral. Primeiro, aplaudir aqui os clubes, as federações que reelegeram o Edinaldo, não receberam o Ronaldo Fenômeno para falar sobre propostas, sobre tudo, e reelegeram o Edinaldo. É uma vergonha. O que esse cara fez na seleção? Primeiro colocou o Ramon Menezes para treinar lá atrás. Aí, Fernando Diniz, interino, porque o Ancelotti vai virar. O Fluminense, treinando o Fluminense e a seleção. É isso aí, ele deu entrevista, o Ancelotti vai vir e tal. Ancelotti aqui, ó, tchau, Edinaldo, não vou. Aí o Edinaldo até, saiu do cargo, depois voltou com canetada. É uma vergonha, cara. Agora colocou o Dorival, que, cara, o trabalho do Dorival não é bom, mas você para pra analisar o contexto, todo o principal culpado não é o Dorival, é quem tá lá em cima, que é o Edinaldo. Na minha opinião, falta vergonha na cara pra muita gente na seleção. Você demitiria ou não o Dorival hoje? Cara, pra mim, eu não consigo ver uma melhora no trabalho do Dorival. Eu não gosto de pedir cabeça de treinador, só que não dá pra ver uma melhora no trabalho dele na seleção. Não tem muito tempo. Não tem tempo. Só que, o ponto pra mim é falta vergonha na cara também de quem joga na seleção muitas vezes. Não generalizando, mas alguns, porque foram em entrevista, alguns, precisamos do povo, queremos o povo. Aí vai o povo lota. Recorde lá em Brasília, no Mané Garrincha, pro jogo seguinte um vexame desse. E o pior não foi o 4-1, cara, por incrível que pareça. O pior foi a forma que tomou os 4 gols. Uma seleção apática, ninguém tocando na bola. O Vini tentou uma jogada individual que conseguiu. 4 argentinos na hora cercaram ele, não teve uma aproximação. Um cara se salva ontem pra mim, um cara que fez um jogo legal que foi o Matheus Cunha, que lutou, brigou em alguns momentos. De resto, ninguém jogou nada, cara, contra a Argentina. Então a piada, o brasileiro não merece isso. Ontem eu tava animado pro jogo, muito por conta da declaração do Rafinha de ver, personalidade. E, cara, aí os caras entregaram isso em campo. Uma vergonha, Pipocaram. Cara. Vergonha. Pipocaram. Ulisses, tomamos um gol com 4 minutos de jogo. Eu não estava nem aquecido ainda. Tava gelada a garganta, a goela. É o seguinte, Renata. Eu já vivi muitas coisas em eliminatórias, principalmente eliminatórias da Copa do Mundo 2002. Classificamos com 30 pontos na terceira posição, Paraguai com 30 pontos na quarta, Uruguai com 27 na repescagem. Quando o Felipe assume a seleção, dá aquela virada na seleção, não é? Levou o jogo para Porto Alegre. Levou o jogo para Porto Alegre, trouxe o povo gaúcho, eu fui lá transmitir o jogo pela ponta direita, todas essas coisas aí. Só que a gente tem que ter, Renata, a consciência de que a seleção da Argentina é muito bem treinada. De que a seleção da Argentina tem jogadores que vestem a camisa como se fosse vestindo a sua própria alma, a alma do povo argentino. Então isso tem um peso muito grande com seleção brasileira, com seleção. A seleção bem representada, carrinho, jogada para cima do Rafinha, trombada no intervalo de jogo para intimidar. Tudo isso faz parte do espetáculo e do show. E o árbitro deixou rolar, hein? Mas você não acha que a Argentina jogou muita bola, independentemente disso, que isso nem foi o principal, por incrível que pareça. Imagina. A Argentina, todos os gols, os 4 gols da Argentina foram elaborados, Renata, construídos. Argentina, gente, não foi o acaso, não foi o Léo. Jogadas ensaiadas, todos os gols. Com as enfiadas de bola certeiras, porque ensaiada é treinada, zaga saindo. Mas também uma liberdade, né? Não, uma liberdade. Falar, ninguém dá Os corredores do Brasil eram livres, hein? Você quer saber o que me assustou? Mesmo no jogo, quê? O Brasil não conseguia marcar. Não é que não conseguia jogar. Não conseguia marcar. Errado o sistema de marcação. Nossa. Errada a proteção diante da zaga. A zaga completamente exposta. Entendeu? E pegou uma seleção campeã do mundo. Subestimaram a Argentina, não subestima. A Argentina eliminou. A Argentina venceu o Brasil por 1-0 no Maracanã e o Diniz foi embora. Se o Dorival toma de 4, tem que ir embora. Eu fui super favorável na chegada do Dorival na seleção. Sabe, tem Felipe Luiz que pode fazer. Já fez isso com. Mas calma, tudo bem.
O Dorival tá muito... O Dorival... Felipe Luiz, eles vão usar o exemplo do Scaloni, que estava numa seleção de base e aí foi chamado e ganhou a Copa. O garoto... Tá dado esse recado pro Mas senhor? tem gente, encarem de uma vez, tá na hora de outras ideias. O que é? O que o técnico faz? Ele monta o time, ele escala, ele mostra como o adversário joga, ele tem ideias, é tática. O Dorival tá desde os 3 anos de idade do vestiário, tá? Beleza? E deixa eu te falar uma coisa, não adiantou nada. Não adiantou nada, ele não conseguiu Qual fazer é a o seleção esquema jogar. tático? Pegando não só o jogo da Argentina, mas todos os jogos. Não tem. Quer esquema tático do Brasil? Eu te falo. Pega a bola, dá no Vini e no Rafinha e se vira. Isso aí. E vão ver o que vai acontecer. Uma bagunça tática. A Argentina deu um chocolate merecido. Ó, ficou barato, hein? Ficou barato, hein? Marco Aurélio Cunha, você que é um cara que eu sei que gosta muito da seleção brasileira, é um torcedor como todos nós. Gente, aqui no Brasil, que eu pago imposto, que eu tenho família, que eu tenho trabalho, que eu vivo, a camisa da seleção brasileira é para representar torcedores do Brasil. É por isso que a gente torce para um time do coração e todos nós aqui assumimos isso desde sempre. E a gente tem a seleção para representar todos, para nos unir. E essa seleção não é de agora, Marco. Ela paga um preço alto também pelo que não vem acontecendo desde 2002. Só que o Brasil está muito longe de ganhar outra Copa. E longe porque está bagunçado. Porque tem talentos, mas os talentos juntos não rendem. Renata, me entristece muito falar mal da seleção brasileira. Eu sou um entusiasta da seleção brasileira, tenho paixão pelo futebol. E quando a gente vê uma noite dessa e a desorganização total em campo, né, ficando a responsabilidade para os protagonistas da frente, Rafinha, Vini, que fez uma partida ruim, o Vini, Rafinha mais ou menos, o Cunha foi bem. Enfim, eu acho que a seleção precisa se organizar há muito tempo. Só o Cunha escapou, né? Só o parente. Cunha, eu avisei ontem, com o Cunha não se brinca. Então o Brasil precisa se reorganizar em todos os sentidos, né? Foi tudo improvisado até agora, desde o Ramon até o Fernando Diniz. Ninguém fez algo muito sério em relação à seleção. E o Edinaldo hoje tem tudo na mão, ele tem todos os votos, ele tem todas as federações, todos os clubes, e ele pode fazer o que ele quiser. Agora, é responsabilidade dele recriar a seleção brasileira, né? Eu acho que precisa ser realmente um trabalho diferente, alguém que venha com propostas mais duras. Os jogadores que temos hoje em relação aos protagonistas são jogadores medianos de clubes europeus. Não são jogadores fora de série, como tivemos no passado. São jogadores operários, que têm um bom desempenho tático, técnico, mas talvez não seja suficiente para uma seleção brasileira forte. A gente precisa convocar mais jogadores que tenham qualidade técnica indiscutível e não boas performances nos seus clubes estrangeiros. Acho que tem que ter uma remodelação. Simeone poderia ser um treinador da seleção brasileira. Por que não? Pega o argentino deles. Né? Felipe Luiz, assistente técnico. Por que não? Pelo amor de Deus. Assistente técnico, ele falou. Aí é falir, aí é pegar a chave e trancar a CBF e ir embora. O Felipe Luiz jamais aceitaria ser assistente colocar técnico. um argentino para comandar a seleção brasileira. Nem eu, que não sou torcedor da seleção brasileira, acho que merecem isso aí. Tá vendo o preconceito? Não é preconceito não, doutor. Eu acho que tem nada de preconceito, não. Gente, não é rivalidade, doutor. Não importa. Eu tô mais na linha dos portugueses, José Mourinho, Jorge Jesus, Abel Ferreira, eu tô nessa linha. O doutor quer colocar uma raposa dentro do galinheiro. Apesar que o Simeone tem o maior salário dos técnicos hoje na Espanha, um dos maiores da Europa. Profissionalismo não tem pátria, não tem pátria, não tem clube. Algumas Seleção tem. Mas deixa eu ver se o Everton Guimarães vai concordar com a sua Vocês não querem ideia. resolver o problema, vocês são apaixonados. Põe o Felipe Eu não Luiz vejo lá. nenhum problema. O Felipe Luiz é cedo, será com certeza. Simeone era cedo quando foi, doutor. Tem Rogério Ceni, tem muita gente boa, tem portugueses Eu qualificados. acho que precisa chegar alguém agora que seja grande, que tenha já tudo conquistado na Traz o carreira, alguém que Mourinho. chegue e que domine o ambiente. Não dá mais para fazer experiência, tubo de ensaio, isso, laboratório. eu já me Everton, você toparia um Traz o argentino Tite. dirigindo o Brasil? E eu sei que tem uma notícia triste também aí em Minas Gerais. Aproveita, já conta para o Brasil também, porque realmente essa quarta-feira ficou pesada. Ficou, Renata. A todos, hoje pela manhã, a confirmação do falecimento, do passamento do prefeito Fuad Noman, aos 77 anos. Fuad Noman, que economista, escritor, prefeito eleito, né? Durante a campanha anunciou que tratava de um câncer, conhecido como linfoma, mas hoje, né, depois de
ficar internado por muito tempo, foi entubado, extubado, saiu, voltou para casa, depois retornou e teve uma parada cardiorrespiratória. Muito querido no meio político, conselheiro e grande benemérito do Atlético, uma figura muito querida que nos deixa aqui, o prefeito aos 77 anos nos deixa, realmente uma notícia lamentável que a gente de fato sente muito. Muito querido em todos os meios que ele permeava aqui. Agora, voltando a falar de seleção, eu assinaria agora o Zé Mourinho como treinador. Agora. Porque uma dose de pragmatismo, um treinador que pode extrair o que nos faltou ontem, nesse vexame que nós demos aqui, vexame histórico, sabe? Eu posso chamar assim, de uma molecada que ontem não competiu, que tremeu para a Argentina, mal treinada a seleção brasileira. Eu já vinha dizendo aqui, antes dos 2 confrontos, Renata, tá no meu Instagram, foi aqui que eu disse, ele não suporta uma vitória e uma derrota. Se ele não tiver 2 vitórias, ele não fica na seleção. E disse depois da vitória contra a Colômbia, aí na segunda-feira no estúdio, a vitória contra a Colômbia foi um engodo. O gol do Vini Júnior no final do jogo foi para dar sobrevida ao Dorival, que já agoniza como treinador da seleção brasileira. Claro que eu reconheço a incapacidade do Edinaldo, mas ao longo da história, aí nós tivemos Ricardo Teixeira, Del Nero, Caboclo, Marins é das medalhas e agora é mais uma baranga comandando a CBF. Isso aí é indiscutível, mas olhando para a seleção coletivamente, olhando para esses caras ontem, o 3º gol da Argentina, 34 toques da bola, nenhuma mísera falta para matar a jogada. Um absurdo, bando de fracassados, jogadores e treinador. Olha, essa discussão de seleção brasileira merece muitos capítulos. Vamos agora para o YouTube. Vamos à discussão sobre o desempenho horroroso, pífio, vexatório da seleção. Ronaldo, você já falou aqui na primeira parte do programa, mas é uma síntese agora daquilo que... Eita, telefone sempre toca. Sai daí, você não vai lá, vai na cabine. Para de ser preguiçoso. Leva a beluguinha. Lá, pensei que era você, beluga. Olha que coisa linda. Quem será que tá ligando com o Ronaldo? Essa hora, rapaz. Na hora do almoço, tô com fome. Hello, how you doing, man? Argentina lo humilla. Argentina lo pone de rodillas. Argentina Linguiça? lo baila. Argentina lo golea a Brasil. Argentina el campeón del mundo y bicampeón de América. 4. Sí, 4. Brasil 1. E o volante Burucutu... Que mira, vá para o inferno. Não, o volante hoje tem que jogar. Gel, você caiu aqui na ligação, Gel? O Argel? Choveu a ligação? É o Argel? O Enzo Fernandes de primeiro volante, o McAllister de segundo na direita, sendo um Dudu, e o Depou na esquerda, sendo o Casonati. Você já está pronto, bebido, então? Olha. Será que ele já É o tá Argel, pronto pra seleção? produção. Gente, Argel Fux ligando pro Ronaldo. Que dupla, hein? Argel e Ronaldão. Super tranquilos, não é? Os dois. Se já teve Ramon, pode colocar o Argel lá, né? Ele falou para colocar mais coisa. marcar o Enzo, para marcar não sei quem. McAllister, Depou. McAllister pode perder pro Alisson, jogam juntos, titulares do Liverpool. Volta que Alisson, falta, hein? hein? Nossa, Eu o senti Alisson... falta do Alisson. Gente, o Alisson não podia tomar 4 gols ontem. O Alisson não podia tomar 4 gols. Como pode? Eu senti falta, bebida. Se tá o Hugo 0x0. Tá vendo? Por isso que é bom não levar um goleiro novo. Tem que levar um goleiro novo. Gol pra nós. É 1x0 porque nós fizemos. Ia ser 1x0 pra nós. Se tá o Hugo. E se tá o Alisson... 0x0. É, 0x0. Deixa eu falar uma coisa. Se o Brasil... Olha, perder de pouco, eu até aceitaria se fosse 2x1, vai. Será? Falou várias vezes usando o passado, verbos no passado. É uma indicação do fim? Ai, Deus. Já caiu. Eu seria muito desleal se eu falasse qualquer coisa a respeito do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Em momento nenhum ele deixou de estar presente, de nos apoiar. Sempre chegou no dia das partidas. Olha, eu acho que o trabalho estava sendo desenvolvido. Tenho consciência de tudo que representa, de tudo que vinha sendo desenvolvido. Qualquer situação que nós necessitávamos, tudo nos foi dado.
todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. Ai, Dorival, Everton Guimarães tem uma informação importante aqui para o programa. Everton, não esconda nada. Então, Renata, Thiago Fernandes, grande apurador, meu colega de Band aqui, trouxe uma informação agora que pode acontecer a queda do Dorival, consequentemente do Rodrigo Caetano, ainda nesta quarta-feira, e que Alexandre Matos estaria cotado, segundo o Thiago Fernandes, Alexandre Matos estaria cotado para assumir o cargo de diretor na CBF. Aí, isso é informação. Pode acontecer a queda hoje, o Alexandre Matos cotado para ser diretor, porque quem levou o Rodrigo Caetano para a seleção foi o Dorival. E aí, caso isso aconteça, aí já é uma opinião, tá, Renata? Eu não duvido que o Cruzeiro tente o Rodrigo Caetano como CEO do clube. Então, nessa dança das cadeiras é o que pode... A primeira parte é a informação. A segunda, do Rodrigo Caetano daqui a pouco, caso o Matos saia do Cruzeiro, assumir como diretor, como CEO do clube, aí já é opinião, eu acredito que possa acontecer. Olha, então vou repetir, informação trazida pelo Everton e pelos colegas de Minas. Rodrigo Caetano saindo com o Dorival Júnior, poderia ir para o Cruzeiro e sai do Cruzeiro Alexandre Matos, que poderia ir para o cargo da seleção brasileira. Ótimo negócio. E aí, com que treinador? Com o treinador já tem alguma especulação por aí, alguma informação, Everton? Caso o Alexandre Matos fosse, quem seria o técnico ou nada ainda? Não, o que nós temos de informação é só sobre a possibilidade de saída mesmo do Dorival, que ele, tendo levado o Rodrigo Caetano, sairiam juntos. Aí é o que deve acontecer e, caso aconteça, o Cruzeiro sem CEO de futebol, imagino que deve procurar o Rodrigo Caetano, que tem uma história no Atlético, mas profissional que é, né, já trabalhou no Colorado, passou pelo Atlético, pode chegar ao Cruzeiro caso o Matos saia. Ótimo negócio, hein? Gostei. Ótimo negócio pro Cruzeiro. Maravilhoso. Pro Cruzeiro é um ótimo negócio. Então é o seguinte, tá todo mundo descendo a lenha no Dorival, todo mundo criticando. Claro, gente, o Brasil toma 4-1 pra Argentina e vão ficar quietos. Eu gosto do Dorival. Já o era, Dorival no Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, da Já Libertadores, ninguém gostava muito, trouxeram o Vitor Pereira pro lugar dele. No São Paulo ganhou uma Copa do Brasil. Maravilha, gente. Mas seleção brasileira é outra história. Mas é porque a Pachecada tá quieta hoje aqui, só né? volta. O Brasil a Pachecada tá quietinha hoje, mas aí né? que tá. Quem pra vocês, agora, assim, objetivamente, eu começo com você, Capela, quem deve ser o técnico do Brasil agora, caso hoje ou amanhã ou daqui a pouco caia o Dorival? Na lata, então? Na lata. Jorge Jesus. Eu queria o Abel Ferreira. Não vai largar o Palmeiras agora. Aí o Neymar Jorge joga Jesus. mais. Mas tomara que o Jorge Jesus seja o técnico que você falou de um cara peitudo para falar assim, ó, aqui não vai ter amiguinho, aqui não vai ter benefícios, aqui não vai ter não sei o quê. Até porque e não tira precisa... o Neymar. Não precisa do Neymar na seleção, a gente tá não vendo. precisa. Não precisa. Não precisa do Neymar. Eu não preciso de jogador que não tem comprometimento, que não leva a coisa séria, que tá nem aí, andando pra gente. Não precisa dele, não. O Jorge Jesus é técnico do Al Hilal e tem um Mundial de Clubes na metade do ano, que é o problema do meu técnico, né? Do meu técnico, do meu escolhido, que seria o Abel Ferreira. O Abel Ferreira tem um grande objetivo ainda esse ano, que é justamente o Mundial. Mas a data FIFA próxima é só em junho. Mas é antes, tem uma data FIFA antes, acho que a do Equador ali é dias antes do Mundial. Antes. Então eu acho que não caberia nesse momento. O meu técnico seria o Abel. Agora, o Alexandre Matos já me disse que ele tem um sonho de trabalhar com o Renato Gaúcho. Então durma com esse barulho. E tá desempregado, tá Mas livre no mercado. já teve treinador que acumulou funções dirigindo a seleção. Não, mas não deu certo, gente. Tudo bem, calma. Aprendam com os erros, por favor, não hein? deu certo porque... Seleção é seleção, ponto. É isso, Não deu certo por causa do esquema de jogo do Diniz. Não, pelo Agora, amor de Deus, o Abel... Você é favorável, um cara ficar no Não, clube não sou também na seleção? Eu estou falando do que fizeram já na seleção. E que deu errado com o de novo. Diniz. Mas eles podem fazer de novo, fique esperto. Porque o Brasil tem jogo em junho de eliminatórias, né? Pega Paraguai e pega Equador. Uma ideia não ganha do maluca. Paraguai. Poderia, de repente, a CBF
só para esses próximos 2 jogos, caso ela demita o Então, Dorival? Trazer um técnico só para esses 2 jogos? Alguém que tá no... Não, tô perguntando. Eu faria isso. Não, não posso perguntar, mas gente. é isso que eu tô dizendo, o técnico para acumular funções. Não, Ramon Menezes, por favor. Não, o técnico, o Ramon foi um grande jogador, como técnico não é Não, bom. mas não tá falando de jogador, de técnico. O técnico é o seguinte, como técnico, pode ser o Abel, acumular funções, pode ser, de repente, fazer um testezinho, né? O Felipe Luiz, só 2 jogos. Já que o Palmeiras... Mas tem Mundial. Já que o Palmeiras e o São Paulo assinaram apoiando o Edinaldo, Corinthians, Flamengo, Santos, Mirassol não assinaram apoiando o Edinaldo, é bom deixar claro isso, né? E é o seguinte, então, ou o Jesus, que é um sonho dele, viu? Dirigiu a seleção brasileira. O Capelani falou de Jesus. Tá, para aí, a gente vai continuar com essa enquete aqui, mas antes tem recadinho do Chico. O debate tá bom. Você tá cansado? Tá cansado? Galera, então esse foi o vídeo aí, vocês viram, né? O debate do Jogo Aberto falando sobre esse assunto. Eu acho muito pouco provável o Dorival ficar, acho que ele vai acabar saindo sim, né? Por motivos óbvios. Ele não tá bem, desde que ele chegou ele não conseguiu em nenhum momento trazer uma tranquilidade para a seleção brasileira, ele não conseguiu transformar o Brasil em um time realmente competitivo. E a Copa tá chegando, né? A gente já tá aí chegando a meados do meio do ano de 25 e ano que vem teremos a Copa no meio do ano. Então falta aí pouco mais de um ano para a Copa, né? Daqui a pouco vai faltar realmente um ano e como nós sabemos, seleção joga pouco, né? É sempre data FIFA, poucos jogos a cada mês, então não tem tanto tempo. Se você for parar para ver, vai ter pouquíssimo tempo para o Brasil se preparar para essa Copa. Então não sei se deixar o Dorival vai ser a melhor coisa, acho muito difícil, pode chegar a passar um vexame maior, né? Se chegar na Copa com um time totalmente desorganizado, desarrumado, pode chegar lá e realmente perder na fase de grupos, o que não seria nada bom para o Brasil, né, para a seleção brasileira. Já teve essa derrota aí vexatória, que entrou na história, que o Brasil nunca sofreu isso. Então eu acho que o Dorival não vai ficar. Agora, quem vai vir eu não sei. Poderia tentar o Jorge Jesus, na minha opinião seria o melhor. O Felipe Luiz eu não quero, porque é do Flamengo e acho que também ele não iria sair. Eu acho que o Felipe Luiz é um cara que está começando agora, poderia amadurecer um pouco mais e também está no Flamengo, cara. Acho que ele tem que ficar no Flamengo, que é um time que confiou no trabalho dele, que deu a oportunidade a ele. Eu acho que ele seria muito ingrato agora se ele saísse do Flamengo para ir para a seleção. Tem gente que diz que não dá para você recusar o convite da seleção, eu já acho o contrário. Eu acho que você pode recusar sim, ainda mais sabendo que tá essa bagunça que tá, né? Então, eu acho que ele não seria nem inteligente se ele fizesse isso, porque a seleção é muito mais instável. No Flamengo hoje ele tá totalmente tranquilo, pelo que ele já conquistou. Ele vai ter o ano todo aí pela frente. Acho que mesmo que ele tenha, que eu acho pouco provável, que ele tenha alguns vexames aí durante o ano, ele vai ficar até o fim da temporada, pelo que ele já conquistou no início do ano. Então ele vai ter uma grande oportunidade até de amadurecer como técnico. Eu acho que naturalmente daqui para frente ele vai ter a oportunidade de treinar a seleção. Mas acho que não nesse ciclo. Nem se ele recebesse, eu acho que ele não aceitaria. Não é informação, é opinião minha. E se ele aceitasse, eu acho que ele seria muito, mas muito ingrato. O que ele não mostra ser para com o Flamengo, ok? Eu acho que tá mais aí para Jorge Jesus, entendeu? Para algum outro treinador de fora, quem sabe aquele português, né, que foi até falado aí pelo comentarista da Band, eu não tô lembrado agora o nome dele, acho que é Mourinho isso, José Mourinho. Mourinho poderia ser. Aqui no Brasil não vejo bons nomes, e é bem capaz, cara, é bem capaz deles tentarem trazer o Tite de volta, tá? Ainda é bem capaz disso acontecer. Volta Tite, vou chamar o Tite, acho bem provável também, viu? O que eu acho que pro que tá acontecendo nem seria tão ruim assim, viu? Porque o Tite realmente, quando ele tava no Brasil, esse vexame ele não passava, né? Quando ele estava. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.